Olá pessoal! Vamos falar hoje sobre o simbolismo do morcego. Eu sei que a maioria das pessoas não gostam de morcegos. E não é por acaso que a maioria, por exemplo, das tatuagens são feitas com pássaros coloridos e com muitos colibris e muitas borboletas. O morcego ele está relacionado ao útero, ao renascimento. Agora, antes de começar a falar sobre o simbolismo, eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência com os morcegos, tá? Eu amo cachoeiras. Não existe nada na natureza que eu ame tanto quanto cachoeiras. E teve uma vez que começou a anoitecer e eu ainda estava na cachoeira e comecei a ouvir um barulho. Quando eu olhei, eram os morcegos saindo da caverna. Foi muito lindo, foi muito lindo. Foi assim uma experiência inesquecível e para mim foi um divisor de águas, porque eu vi ali um simbolismo, eu senti naquela vivência um simbolismo que de outra forma, sem aquela vivência, eu iria compreender intelectualmente, compreender o símbolo do ponto de vista psicológico, porém não teria tido a experiência, a vivência que foi o que me transformou. Então eu olhei aquela revoada de morcegos saindo da caverna e eles vinham, então eles saíam da caverna e davam aquele voo e vinham, aí eles davam um grito e faziam um voo e tomavam banho na cachoeira. Então eles se banhavam na cachoeira e saíam e gritavam e voavam, e aí voltavam, tomavam banho e voltavam. Eles ficaram horas fazendo aquilo e eu deixei a noite cair e fiquei ali observando, achando aquilo incrível, porque eu olhei, eu me arrepiava toda, porque para mim me pareceu um ritual. Aí eu olhei e pensei, poxa, é um ritual da natureza. E teve outra vez que eu via, o que me chamou a atenção foi o movimento. O movimento que eles faziam me pareceu que eles estavam fazendo determinados símbolos no ar. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu comecei a observar que onde eles mais faziam aquilo, a região que estava abaixo tinham árvores muito maiores que outras regiões. Então eu comecei a ter um olhar mais observador quanto aos morcegos. E um dos livros eu tive essa experiência lá na minha adolescência. E um dos livros que eu ganhei foi em 89, eu ganhei da minha mãe, inclusive, o Água Viva, da Clarice Lispector. Quando eu abro e começo a ler, tem a Clarice Lispector falando dos morcegos e ela coloca como os ratos em forma de cruz dos morcegos. Então eu já gostava de Clarice Lispector, já tinha uma admiração toda especial pelos morcegos, por aquilo que eles fazem à noite com as cachoeiras, com todo aquele movimento deles. Eu comecei a observar e a mim, o que me bateu, tá? Uma sensação muito grande de liberdade. Então eu, como um número 5, não posso não ser tocada por algo que simbolize a liberdade, porque um pássaro se pode engaiolar, mas não um morcego. O morcego vive à noite, longe dos olhares humanos. Então, mais uma coisa, quer dizer, enquanto outros animais são facilmente manipulados e presos por nós humanos, eles voam livre dentro do possível. Agora vamos falar um pouquinho dos morcegos em si no quesito biologia. Eles são mamíferos também, e também, como nós, são placentários. Agora, eles são os únicos mamíferos que têm a capacidade de voar. Eles se localizam, eles são cegos, então eles se localizam pelo som. Eles emitem um som pela laringe, que sai pela boca e pelo nariz. E conforme essa frequência de onda ela bate no objeto, ecoa. E conforme esse eco, eles sabem qual é a distância desses objetos. E muitas frequências de ondas que eles emitem são inaudíveis para os nossos ouvidos humanos.
Olha só, eles têm 160 aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos 164 espécies diferentes de morcego, e dessas somente 3 são hematófagos. A maior parte, e aqui é que eu quero chegar, a importância do morcego. A maior parte dos morcegos, só 3% então são hematófagos. Agora, a maior parte dos morcegos tem uma importância e nós dependemos muito deles, porque o ser humano vai lá e destrói as florestas durante o dia. O que o morcego faz? Ele vai lá e regenera. Ele tem a capacidade de comer as frutinhas, porque a maior parte dos morcegos se alimenta de frutas ou de insetos. Agora, a maior parte é de frutas. Agora, o que acontece? Quando eles ingerem essa fruta, eles voam, eles têm uma capacidade de voo muito longa, grandes distâncias. Então, eles levam essas sementes por uma distância maior que outros animais. Então essa importância deles, ainda mais numa época como a nossa, de grandes desmatamentos, de grandes queimadas, se não os morcegos, nós não teríamos tantas florestas. Então eles têm uma capacidade tanto de reflorestar, polinizar, porque eles vão lá e polinizam todas essas plantas, eles levam essas sementes para mais distante, fazendo toda uma regeneração nas nossas florestas. E agora o simbolismo. Quanto ao símbolo, Clarice Lispector falava dos ratos em forma de cruz do morcego. Agora, dentro do xamanismo, o morcego ele simboliza o renascimento. Por quê? Porque o morcego ele vive na caverna. A caverna dos morcegos, não é? Então ele vive na caverna. A caverna simboliza o útero materno. E ele está de perna para o ar, ele dorme de perna para o ar. Nós vamos, enquanto nós somos gestados, nós vamos nos virando e nos posicionando para o nascimento. Então, quando nós estamos perfeitamente posicionados para o nascimento, nós estamos de perna para o ar também, na nossa caverna do útero. Então, o morcego, para os índios, ele sempre teve essa conotação de seres que ajudam a reflorestar o que os seres humanos inconscientes e inconsequentes destroem. Então, eles reflorestam. Eles têm essa questão com a liberdade, porque eles não podem ser engaiolados e domesticados como os outros pássaros. São mamíferos como nós, são placentários como nós. E eles têm aquela questão da humildade, porque um morcego, quando ele faz todo esse trabalho, os morcegos que fazem esse trabalho, eles não esperam reconhecimento. Eles não são um pavão que querem chamar atenção, pelo contrário, eles querem passar o mais perto do despercebido possível. Tanto que a maioria se camufla a ponto de ser tão escuro quanto a noite, emitir sons que nós não conseguimos perceber. Porque com a feiura deles, em termos de... Agora vamos para as aparências. Como eles são aparentemente feios e nós preferimos outros animais, e como nós temos medo deles, então tem o feio e o medo. Nós iríamos destruí-los. E estaríamos nos destruindo com muito mais rapidez do que nós estamos nos destruindo. E destruindo o planeta. Se bem que o planeta ele vai se regenerar se nós sairmos daqui, se nós nos destruirmos. Agora o planeta continua, e graças a essa questão do feio com o medo que o humano tem e o medo que o ser humano tem do desconhecido e a ignorância que nós temos do desconhecido, com a nossa preguiça de irmos atrás e conhecer, então tem toda essa questão de que bom que os morcegos se camuflam e que vivem à noite longe de mãos humanas, porque assim eles conseguem reflorestando o que nós destruímos. Agora, ele tem essa questão com o renascimento, com a humildade, porque ele não é um pavão chamando atenção. Então, a humildade de fazer, e nós precisamos muito desse simbolismo. O símbolo olha, quantos de nós querem mudar de vida? Quantos de nós querem mudar de padrões de comportamento? Agora, o que nós fazemos?
nós procuramos coisas externas, ajudas externas. Agora, olha o que o morcego faz, e o que o morcego, o simbolismo do morcego pelo xamanismo e pela psicologia nos diz. Se interioriza, volta para dentro do útero, volta para dentro do inconsciente, vai fundo no teu inconsciente. É esse o simbolismo, vem para o teu interior, o interior da caverna, a caverna do inconsciente. Toma conhecimento do que tem dentro de ti. Então ele tem esse convite, ele simboliza esse convite para se interiorizar, para sair do social e vir para o individual, prestar atenção no próprio interior para poder renascer. Ninguém renasce sem passar pelas trevas. Nós, quando estamos nas trevas, deveríamos, ao invés de fugir, procurar ali alguma luz, procurar as respostas que possam vir à consciência. Então a luz é a resposta que pode vir à consciência. E esse é o simbolismo xamânico do morcego, um chamado para virmos para o nosso interior, para não termos medo de nos aprofundar em nós mesmos, não termos medo do que nós vamos encontrar no nosso inconsciente, trazer isso para a consciência para poder sair à luz. E ao mesmo tempo é um convite para um renascimento. Quando nós sonhamos com o morcego, ali tem um convite tanto para a interiorização quanto para a interiorização conscientemente vivenciada, para poder passar por uma transmutação que possa nos fazer renascer em outro patamar de consciência. Então esse é o simbolismo do morcego. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou particularmente admiradora dos morcegos, essa questão do anonimato, do fazer a sua parte, essa questão do fazer a sua parte. Todos estão fazendo o contrário, mas eu sei qual é a minha missão. Eu sei qual é a minha missão, eu estou fazendo o que me cabe da melhor forma possível, dia após dia, de forma abnegada. Assim eu vejo os morcegos. E eu procuro, dentro das minhas possibilidades e capacidades, aprender com todos os seres e especialmente com os morcegos. Eu agradeço a todos e desejo paz profunda.